Palavra de Deus. Esse programa ele vai ao ar toda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 8h20. E como eu já anunciei, nós estamos no livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia. E hoje nós vamos falar de mais dois juízes da Bíblia, né? Tola e Jair, juízes dos israelitas. Depois a gente também vai ver aqui que nessas passagens de Juízes, do livro de Juízes, houve um rei, né? E que ele foi um período curto da monarquia, né? De 6 anos, a monarquia de Abimeleque, né? Que era descendente de Gideão, mas foi um rei muito mau, né? E aí o povo se rebelou de novo contra Deus. E aí o povo pediu também para ter um líder. E aí, mais uma vez, Deus coloca dois juízes, né? Tola, que foi o primeiro juiz, depois de Abimeleque, do reinado de Abimeleque. E depois de Tola, Jair. Tiveram um curto, né, tempo de trabalho, mas foi importante para Deus. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Sami, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Sami. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgava 30 jumentos, e tinha 30 cidades, e que o chamavam de Avot Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camão. Tornaram os filhos de Israel, depois da morte de Jair e de Tola, aí o povo de Israel voltou de novo à idolatria, né? À apostasia. Isso é chamado de apostasia, né? Você perder a fé, você deixar de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Tornaram filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e Astarote e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Emon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Emon, os quais neste mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam de além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Emon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram o Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixemos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vos chameis a mim, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deste a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrais mais. Contudo, vós me deixaste a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado,
faz-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pode ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acompanharam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se consagraram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse a cabeça de todos os amorretes e de Gileade. Então, meu irmão, nesta manhã a gente vê dois reis, dois juízes, né? A gente vê dois juízes, Tola e Jair. Na próxima semana a gente vai ver este que Deus vai levantar mais uma vez, que é no capítulo 11. Nós hoje estamos no capítulo 10 de Juízes, e na próxima semana nós vamos para o capítulo 11, onde Deus vai levantar mais um juiz chamado Jefté. Então, Deus, nesse capítulo 10, ele mostra que tinha levantado o juiz Tola, porque era assim: quando o juiz morria, o povo voltava a adorar deuses que os monarcas da época, os reis, os filisteus, o reinado que rodeava a cidade de Judá, de Israel, tinha seus deuses, os monarcas, e quando invadiam, eles passavam a adorar os deuses, né? Como a gente viu aqui, os Balaim, Astarote e outros deuses. Então o povo voltava para o período de apostasia, né? Perdia a fé. Eles só acreditavam, os israelitas só acreditavam em Deus quando tinha alguém liderando. Então a fraqueza espiritual do povo de Israel era muito grande, né? E precisava que Deus levantasse um líder para que eles vivessem uma vida regada em obediência ao nosso Deus, né? Então a gente vê aqui no período, a gente vê aqui no capítulo 10, né, de Juízes, encontramos trechos fascinantes da Bíblia que nos leva a uma jornada pela turbulente período de Juízes de Israel. Este capítulo é uma continuação da história que se desenrolaram ao longo do livro, destacando a simplicidade das ações do povo de Deus. À medida que mergulhamos na narrativa, somos apresentados a figuras como Tola e Jair, dois dos juízes que lideraram Israel em um momento de desafio à apostasia. A história começa com a rejeição de um padrão familiar na vida de Israel. Eles, mais uma vez, se afastam de Deus, entregando-se à idolatria e ao pecado. Como resultado, o Senhor permite que sejam oprimidos por seus inimigos, desta vez os filisteus e os amonitas. E nesse contexto de sofrimento e arrependimento, que os juízes Tola e Jair são chamados para liderar e livrar o povo. No entanto, ao examinarmos este capítulo, não podemos deixar de notar a persistente fragilidade espiritual do povo de Israel e a constante necessidade de rendição divina. Em Juízes 10, nos lembra que mesmo nossas falhas e recaídas, Deus está disposto a estender a sua misericórdia e graça. À medida que exploramos os Juízes no capítulo 10, vamos descobrir como essas histórias antigas ainda têm relevância
para a nossa vida espiritual nos dias de hoje, né? Incentivando a refletir sobre nossa própria jornada de fé e nossa dependência do Deus que sempre busca restaurar e redimir aqueles que se voltam para Ele. Tolá e Jair, dois juízes em tempos de apostasia. Capítulo 10, do verso 1 a 5, o trecho inicial do 10º capítulo do livro de Juízes, nos introduz a dois personagens notáveis em um contexto de apostasia e busca por liderança divina. Tolá e Jair, embora possam não ser tão conhecidos quanto outros juízes mencionados na Bíblia, desempenham papéis significativos na história de Israel. Neste momento da narrativa, eles emergem como líderes providenciais em meio às tumultuadas águas da história de Israel. Tolá é o primeiro juiz mencionado nesse trecho. E embora saibamos pouco sobre sua vida e ações, ele é apresentado como um homem de Isacar. O que chama a atenção em Tolá é a duração do seu governo, que se estende por 23 anos. Isso é notável considerando o contexto de instabilidade e apostasia em que Israel estava imerso. Tolá surge como um exemplo de liderança consistente e estável. Em um tempo de incerteza, sua liderança duradoura pode ter proporcionado uma sensação de segurança para o povo de Isacar e talvez até mesmo para a região vizinha. Ele é um lembrete de que, mesmo em momentos de apostasia, Deus ainda levanta líderes fiéis para orientar o seu povo. Jair é o segundo juiz mencionado. Neste trecho também é um personagem digno de nota. Ele era um gileadita e governou Israel por 22 anos. O que torna a liderança de Jair interessante é o fato de que ele governou 22 cidades em Gileade. Isso não apenas indica uma ampla extensão de território sob seu domínio, mas também destaca sua habilidade em unificar e administrar essas cidades de forma eficaz. A liderança de Jair é um lembrete de que Deus pode usar pessoas de diferente origem e regiões para cumprir seu propósito. Ele era um homem que demonstrou sabedoria e competência na gestão de uma extensa jurisdição. Além disso, seu governo foi relativamente longo e um período em que os juízes anteriores geralmente tinham liderança mais curta. Ambos, Tolá e Jair, surgem como figuras que proporcionaram estabilidade e liderança em tempo de apostasia e incerteza. Eles não são os juízes mais conhecidos ou carismáticos, mas sua importância reside na consistência e na capacidade de administrar bem o que lhe foi confiado. Este trecho inicial do 10º capítulo de Juízes nos lembra que Deus promove líderes em diferentes momentos e contextos. E nem sempre são as figuras mais proeminentes que desempenham os papéis mais cruciais. Às vezes são os líderes silenciosos, estáveis e competentes, que têm um impacto duradouro na história de um povo. Além disso, esses juízes também nos lembram que mesmo em tempos de apostasia, Deus não abandona seu povo e ainda está disposto a fornecer líderes que o guiem de volta ao caminho da fé e obediência. Portanto, Tolá e Jair são testemunhas das fidelidades de Deus, que nunca deixa seu povo desamparado, mesmo quando eles se afastam. O ciclo da apostasia e libertação contínua, em Juízes capítulo 10, do verso 6 a 9. Você acompanhe com a sua Bíblia, que você vai ver esta parte da apostasia e a libertação contínua. Neste ponto da narrativa, em Juízes 10, somos confrontados
com um padrão que se tornou uma característica marcante na história de Israel, os ciclos incessantes de apostasia e libertação. Esse ciclo que se repete ao longo do livro é uma reflexão vivida da fragilidade espiritual do povo de Deus e da fidelidade constante do Senhor em resgatá-los em suas próprias escolhas destrutivas. Por aqui a gente já pode ver que era aquilo que eu falei no início. Morria um juiz, o povo voltava de novo à apostasia. O povo voltava de novo a perder a sua fé, a desacreditar no Deus que tudo fez por ele, que o libertou da escravidão, que deu batalhas em suas mãos, promoveu a paz durante um período em que esses juízes governavam, prosperaram durante esse período em que os juízes governavam, mas quando o juiz morria, aquela nação ficava sem uma liderança terrestre. Eles esqueciam que tinha a maior liderança, que era Deus. Que se continuasse obediente, Deus não iria levantar um outro homem para estar liderando eles. Então o que Deus queria era que a gente pudesse colocar no coração a obediência. A obediência às suas palavras, aos seus ensinamentos. Deus não aceita que ninguém adore a outro Deus, a não ser o Deus de Isaac, de Jacó e o Deus de Israel. Então, Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos servir e seguir e ser obediente, é o Deus onde o próprio Jesus diz: benditos são aqueles que crê mesmo sem ter visto. Então a gente crê em Jesus Cristo, a gente crê no Espírito Santo e a gente crê em Deus, juntando dá um só, é Deus. Porque Deus é dono de tudo, Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono de nossa vida, porque foi Ele que nos fez. Ele nos fez para nos servir, para servir a Ele fielmente e obedecer os seus ensinamentos. A gente conhece a história lá do Éden, a gente conhece, porque hoje os homens são falhos, porque aqueles costumam a não obedecer a Deus, né? Aí só voltam-se para Deus nos momentos difíceis, como o povo de Israel, quando estava em momentos difíceis, de aflição, de dificuldade na sua vida, aí procurava a Deus. Hoje é diferente? Hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivendo o mesmo presságio das épocas que eles viviam. Estamos vivendo a mesma vida que o povo de Israel vivia. Deus levantava sempre uma pessoa para liderar esse povo, como Deus hoje ainda levanta. Certo? Tem muitos homens verdadeiramente que falam da palavra de Deus corretamente, verdadeiramente, sem apostasia e sem falsificação da palavra. Uma palavra genuína ainda você encontra ainda nos dias de hoje, através de algumas pessoas levantadas por Deus. Então o versículo 6 inicia este trecho com uma dolorosa constatação de que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, mais uma vez, Israel se afasta do caminho da retidão, da obediência de Deus, entregando-se à idolatria e à adoração a deuses estrangeiros. Esse retorno à apostasia é uma característica constante em Juízes e é motivo de profunda tristeza, pois revela a natureza volúvel do coração humano e a tendência de esquecer Deus nos momentos de prosperidade. Então veja, como eu já falei, morria o rei, o povo voltava para a apostasia, esquecia Deus, certo? Então o povo, na verdade, não estava botando fé em Deus, estava botando fé no juiz que Deus levantava. E hoje nós fazemos o quê? Às vezes a gente bota a fé da gente no que está ali no altar, né? Na igreja, no altar, no padre, nas igrejas evangélicas, nos pastores, nos anciãos, nos bispos, e esquece de botar a nossa fé em Deus, quando deveríamos botar a nossa fé em Deus e confiar,
porque Ele pode tudo em nossa vida, né? Os tempos estão repletos de pessoas que habitam, de pastores, né? Uns pregando a verdade, outros pregando a mentira, né? Mas está cheio, tá? E a apostasia nos tempos de hoje é muito grande. A perca da fé está sendo muito grande. Por quê? Porque precisa se fazer um trabalho genuíno e verdadeiramente, mostrando a Bíblia, pedindo para que os irmãos leiam a Bíblia, porque quando você vai ler, você vai entender, você vai pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo que te dá o entendimento de todas as palavras. Então é preciso que você peça discernimento para conhecer a palavra de Deus, e Ele vai te dar, e você vai ler a Bíblia. É por isso que Deus tocou no meu coração, para que eu, junto com vocês, realizamos toda sexta este programa Estudando a Palavra de Deus. O título também escolhido por Deus é este, Estudando a Palavra de Deus, porque a Bíblia, de capa a capa, é Deus falando conosco. É Deus tendo um diálogo conosco. E quando você lê a Bíblia toda manhã, quando você se acorda, dobra seu joelho no chão, faz suas orações, agradece a Deus Pai, agradece a Deus Filho e agradece ao Espírito Santo. Então você está colocando sua vida nas mãos de Deus e pedindo a Ele entendimento da sua palavra. Então você tira um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para ter um encontro com Deus através da Bíblia. E aí você vai começar a entender, e aí você vai começar a ver o que está sendo pregado nos dias de hoje, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. É para isso, para a gente não viver no mundo da apostasia, para a gente não viver sendo enganado, a palavra distorcida. Então é preciso que a gente leia a palavra de Deus. Então aqui, esse povo era assim, o juiz morria, eles voltavam à vida. Então tinha uma vida volúvel, de coração humano e tendência de esquecer Deus nos momentos de prosperidade. Então quando você estava próspero, quando a sua vida está bem, né, financeiramente, em tudo, de saúde, em tudo, né, em tudo, quando a sua vida está muito bem, você esquece Deus. Aí começa a fazer o quê? O que o mundo oferece. Porque o mundo, aos nossos olhos, o mundo oferece tudo de bom, mas é tudo que desagrada a Deus, certo? Ele não quer nada de mim, nem de você, ouvinte. Deus não quer nada de mim, nem de você. A única coisa que Ele quer de nós, para que a gente possa ter um encontro com Ele e ter a salvação, é obedecer aos seus ensinamentos. Os mandamentos que Ele deixou, e obedecer aos ensinamentos de Jesus Cristo através do Evangelho. É isso que Ele quer da gente, obediência. Obediência a Ele. Que a gente não viva por aí colocando ídolos em nosso coração, em vez de colocar a Deus. Todo momento, toda hora, todo dia e todo tempo. Como resultado da apostasia do povo de Israel, Deus permite que os amonitas e os filisteus os oprimam mais uma vez. É importante notar que essa opressão não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Israel se encontra em um estado de miséria e aflição. E é nesse momento de desespero que eles finalmente reconhecem sua necessidade e arrependimento de libertação. A nossa vida é diferente no dia de hoje? Quando a gente se encontra num momento de aflição, onde a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída, com quem é que a gente vai se agarrar? Vai buscar Deus. É aí que a gente lembra de Deus. É aí que a gente se lembra que Deus é quem pode fazer tudo. Mas a gente deveria fazer diferente. Colocar a nossa vida todos os dias na dependência de Deus. Né? Mas a gente não faz. A gente quer fazer as coisas pela nossa mão. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira. A gente acha que tem poder. A gente coloca o orgulho que existe dentro de nós em primeiro lugar, sobre tudo. A gente humilha os irmãos. A gente não faz de conta daqueles menos favorecidos, né? Então, a gente se torna pessoa idólatra em tudo. Passa a adorar outras pessoas,
passa a adorar qualquer coisa que você bota em primeiro lugar do que Deus. Então essa é a nossa vida, como era na época do povo de Israel no período dos juízes. Esse ciclo de apostasia, seguido de opressão, é um reflexo na natureza humana, que muitas vezes busca o próprio caminho em vez do caminho de Deus. No entanto, também é um testemunho de graça e misericórdia de Deus, que não abandona seu povo, mesmo quando eles se afastam dele. Ele permite a opressão como um meio de despertar e arrependimento em busca por ele. Então, Deus nunca abandona a gente, mesmo olhando para a gente todos os dias, conhecendo o nosso coração maldoso, mas Ele está ali, com um desejo maior no seu coração, que a gente se arrependa. Nós somos livres, Deus nos deixou livre para a gente escolher o melhor. Mas Ele se entristece todos os dias, e nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós todos os dias, porque não fazemos a vontade de Deus. Quando você tem seu filho e você manda ele fazer algo e ele não faz, entristece a você, e você às vezes até pune ele. Deus também nos pune. Deus também nos pune com as opressões do dia a dia que a gente passa. A gente deveria fazer uma análise de nossa vida. A gente deveria analisar por que é que estamos passando por essa tremenda dificuldade. Meu Deus, por que é que eu estou passando por essa tremenda dificuldade? É assim que a gente pergunta a Deus. Mas a gente deveria perguntar a nós mesmos. Eu estou passando por isso porque eu vou olhar lá atrás no retrovisor o que eu fiz que não agradou a Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. Então eles passavam por essa situação, mas Deus sempre o ajudava. E se você voltar para Deus, se eu, você e todos nós voltarmos nossa vida para Deus, Ele vai também nos ajudar. Ele vai nos libertar de todas as opressões que nós passamos no dia de hoje. O ciclo de apostasia e libertação em Juízes é um lembrete de que todos nós, em algum momento, podemos nos desviar do caminho de Deus. No entanto, também nos lembra que Deus está sempre pronto para receber o coração arrependido e restaurar a comunhão. Assim como Israel, que apesar de suas repetidas transgressões, sempre encontrou redenção através de juízes levantados por Deus, também podemos confiar na fidelidade do Senhor em nossa própria jornada espiritual. É como eu falei agora há pouco, o nosso arrependimento genuíno diante de Deus, Ele vai observar o nosso coração. Se os nossos joelhos dobrados, se as nossas lamentações e o pedido de perdão pelos nossos erros a Deus é verdadeiro, aí Ele vai nos dar um período de paz, de tranquilidade e de prosperidade. Em resumo, o ciclo da apostasia e a libertação em Juízes 10 nos apresenta um dilema humano universal, na tendência a nós nos afastar de Deus e a buscar nosso próprio caminho. No entanto, também nos oferece a esperança de que, mesmo em nossa fragilidade espiritual, Deus está disposto a nos resgatar e nos restaurar quando nos voltarmos para Ele, com arrependimento sincero e um lembrete que de graça é a sua misericórdia divina. Estão sempre disponíveis para aqueles que buscam a face do Senhor. Portanto, podemos aprender com os erros de Israel e, em vez de cair em um ciclo indeterminável de apostasia, podemos escolher buscar a Deus de todo o coração, permanecendo fiéis à sua vontade. Então, o livro de Juízes, ele é muito rico nesse ponto, onde mostra a fragilidade do povo, que no momento eles louvavam e engrandeciam o nome de Deus, mas por outro momento eles passavam a idolatrar a outros deuses, né?
e viviam uma vida de apostasia. A fé deles esfriava e eles deixavam de adorar o verdadeiro Deus. A nossa vida no dia de hoje é dessa forma. O mundo está aí, onde se tiver amanhã uma banda famosa, uma banda bem famosa em Lagoa de Itaenga, dá 7, 8, 10 mil. Mas se tiver um evento religioso, talvez dê 1.000 pessoas. Então, para você ver, onde se vai falar da palavra de Deus, dá 1.000. Onde se vai falar das coisas do mundo, dá 5, 7 mil. Então, isso se chama apostasia. Você não crê em Deus, você não confia em Deus. Quando você abre a sua boca que crê em Deus, mas você não vive o que Deus quer, você está sendo mentiroso. A palavra diz, 1 João diz, né? E ainda diz mais, aquele que não ama o seu próximo é mentiroso. Como pode dizer que ama a Deus? Então, nós devemos olhar para nós mesmos e vermos o quanto nós precisamos da palavra de Deus, o quanto nós precisamos viver uma vida regada pela fé. Eu sei que muitos vão dizer, é difícil no mundo em que vivemos a gente viver uma vida regada para Deus. É difícil, não é fácil no mundo em que vivemos. Mas essa determinação é nossa, é minha, é sua. Deus nos deixa livre para a gente escolher. Existem 2 caminhos, o da salvação e o da perdição. Jesus conta em parábola que há 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O estreito é onde entra muito poucos e o largo onde vive a multidão. Então, o largo significa um mundo. Mas nós somos filhos de Deus. E o que Ele quer de nós é obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos. E como é que eu vou saber que eu estou sendo obediente a Deus? Aqui está toda a obediência a Deus. Você lê na Bíblia, é você conversando com Deus. Você lê um versículo, um capítulo da Bíblia, é você tendo um diálogo com Deus. Então aqui, cada parte de que a gente leu do livro de Juízes, mostra o que a gente vive nos dias de hoje. A apostasia, a falta de fé, a falta de reconhecimento de que Deus é quem pode cuidar da nossa vida, Deus é quem pode resolver tudo. Então, meus irmãos, que nesta manhã de sexta-feira, o Senhor possa estar tocando no coração de cada um dos nossos ouvintes, para que eles comecem a ler a Bíblia, comecem a estudar, pedir ao Espírito Santo o entendimento da palavra, que só quem tem e quem pode dar é o Espírito Santo através do nosso Deus Pai. Então é importante para que a gente veja o que Deus quer da gente. Deus não quer muita coisa não, Ele só quer obediência, até porque a gente não tem nada para dar a Deus. A gente é que depende totalmente de Deus, para termos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Quando você aí fora diz que a sua vida está um inferno, que você não consegue resolver nada, procure analisar como é que está a sua, a minha, a nossa obediência a Deus. A gente precisa analisar se a minha vida que eu estou vivendo, Deus está se agradando ou não. Aquele que não tem o conhecimento da palavra, começa a ler e você vai ver o que é que Deus quer que você faça para a sua vida prosperar. Para você ver um período de paz, de saúde e de tudo, porque Deus é o dono de tudo. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós refletimos a nossa vida diante de Deus, para que a gente possa ter bênçãos recebidas do céu. Estamos chegando ao final do programa e neste momento eu quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos e dos nossos irmãos católicos. Deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, a todos os meus familiares, que o Senhor possa nos estar abençoando nesta manhã.
E que Deus possa abençoar toda a leitura de hoje e todo o trabalho em nome de Jesus Cristo. Por isso, vamos orar e agradecer a nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa estar dando entendimento a todos os nossos ouvintes e esse estudo que fica na rede social Folha Itaenguense e no YouTube do nosso amigo Júlio Filho, para toda semana a gente podermos assistir e ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz.